Opa, tudo bom, galerinha? Aqui é o Wink. Hoje eu só vim apresentar o meu novo amigo. Espero que gostem dele. Ele tá bem ali, no meu armário. Você consegue ver ele? Ele é meio tímido, então não se preocupem. Bom, enquanto meu amigo fica me observando de forma extremamente desconfortável, recentemente eu estava procurando algum assunto para trazer pro canal. E esse vídeo me chamou a atenção. Obelisk, uma série de 7 vídeos que teve seu último vídeo lançado há 2 meses. Com isso já deve dar para criar uma teoria sobre a história por trás dessa série. Já aviso que essa série é bem confusa de se entender. Por isso, me desculpem se eu falar alguma besteira ou uma teoria errada. Essa série tem alguns pontos que me deixaram bem confuso, mas acho que consegui criar uma teoria para tudo isso. Por isso, deixa o like e se inscreva, para que eu possa trazer mais esse tipo de conteúdo. Mas chega de enrolação, vamos pro vídeo. Episódio 1. Meu novo amigo. O vídeo começa com uma criança nos apresentando seu novo amigo, perguntando se estamos vendo ele. Difícil não ver, seja lá o que seja essa coisa. Em seguida, a criança fala que ele e seu amigo costumam assistir TV, dando para entender que tem um tempo que esses dois se conhecem. Depois, a criança fala que ele está aqui. Não, criança, eu sou cego. Esse episódio não fala muita coisa. Só que essa criatura parece ter alguma intimidade com a criança, o que ainda assim é perturbador. Por isso é melhor nós irmos logo pro próximo episódio. Episódio 2. Você está quase indo embora. Nesse segundo vídeo, nos mostra uma outra criatura, com ela sendo mais alta que a porta da casa. Depois nos mostra ela do lado de fora, bem alta. Ao que parece, essas criaturas não parecem querer causar mal aos outros, mas parecem ter algum interesse nessa casa. Por que eu acho isso? Bom, é porque essa coisa já invadiu a casa. Episódio 3. Em sua casa. Agora, nós acordamos em um quarto com a porta bloqueada, o que já não é um bom sinal, porque se o cara teve que bloquear a porta para poder dormir, quer dizer que tem algo atrás dele. Em seguida, nós ouvimos um choro de alguém chamado Abby. Nosso personagem vai até a origem do choro, e já digo que a casa desse cara é a coisa mais assustadora do vídeo. Que casa bizarra! Mas enfim, nosso personagem vai até o berço da Abby, mas percebe que ele está vazio e que ele não está sozinho. Ok, comentando sobre essa cena e essa frase final, as portas estavam trancadas. Dá pra entender que nosso personagem sabia que essa coisa estava atrás dele, pois a criatura ataca ele no momento em que o vê. O motivo? Ainda não sabemos. Mas a maior dúvida é: por que nosso personagem deixou o berço da Abby fora do seu quarto? Não faz sentido deixar a criança fora assim do seu quarto, sabendo que tem uma coisa dessas indo atrás de você. Mas relaxem, eu já tenho uma teoria pra isso, mas vou deixar pra falar depois. Episódio 4. A Casa Sem Janelas. Nesse episódio, nosso personagem encontra literalmente uma casa sem portas e janelas, no meio do nada. Bom, pra alguém que não gosta de interagir ou de vizinhos chatos, parece um ótimo lugar pra morar. Quer dizer, tirando que você não ia conseguir sair da casa, mas isso é só um detalhe. Bem, eu diria isso se não tivesse um buraco super escondido do lado de fora da casa, no qual nosso personagem entra.
Tá, meio suspeito ter um buraco desses escondido assim. Como se alguém quisesse impedir que alguém entrasse na casa. Mas nosso personagem, que é corajoso ou sem noção, decide entrar. Ao entrar, nós já podemos ver algumas bizarrices na casa, como móveis no teto, escadas que não para lugar nenhum, até portas no alto de paredes. Em uma sala, nós encontramos uma placa com uma mensagem dizendo algo como: "Se aquietem e saibam que eu sou Deus." Já dando um spoiler sobre esse vídeo, essa casa em que estamos é a mesma casa do primeiro episódio. Pode não parecer, mas acreditem. E assim como naquele episódio, não estamos sozinhos. Essa criatura, se vocês olharem bem pro rosto dela, é a mesma criatura do primeiro vídeo. Ela parece diferente, mas ainda é a mesma. E parece se lembrar bem do nosso personagem. O que na minha teoria é a criança que vimos no primeiro vídeo. De alguma forma, essa criatura ficou na casa desde que nosso personagem foi embora. E depois de anos, tiveram o seu terrível reencontro. Episódio 5. Por que vocês nos mantêm aqui? Aqui, nós estamos visitando um cemitério, procurando alguém. Talvez alguém que faleceu recentemente, ou realmente alguém que esteja lá. Mas na realidade, encontramos algo um pouco diferente. Um berço. Bem familiar, por sinal. Quando vamos ver o que tem dentro dele, nós encontramos uma lagarta. E eu achando que essa série não podia ficar mais bizarra. Ah, tem mais uma coisa. O nosso personagem do vídeo é a criatura do terceiro episódio. Em seguida, nós voltamos para a casa do terceiro episódio. Ou quase. Vocês vão entender. Nosso personagem fala algo interessante. Porque você ainda me mantém aqui. Em seguida, nosso personagem volta em direção ao seu quarto, com a criatura o seguindo. Nosso personagem bloqueia a porta e tenta dormir de novo. Mas em vez disso, isso acontece. Agora falando sobre esse episódio, isso que a criatura fala no berço da Abby significa que isso é a Abby. E não, a Abby não é uma lagarta. Isso deve ser só como a criatura enxerga a Abby, uma lagarta que ainda está para evoluir e crescer. Bom, cresceria. Mas lembra que estamos num cemitério? Então, eu acredito que a Abby já esteja morta, antes mesmo do terceiro episódio. Se ela era filha ou outra coisa para o nosso personagem, não sabemos, mas dá para ter certeza que ela era importante não só para o nosso personagem, mas também para a criatura. Por quê? Não dá para ter certeza, mas se a criatura conseguiu encontrar o túmulo da Abby e até mesmo recriar o choro dela, significa que ela já conhecia a Abby de alguma forma. Talvez, assim como o nosso personagem via aquela coisa quando criança no primeiro episódio, Abby,
mesmo sendo um bebê, via aquela outra criatura. E após Abby falecer, a criatura foi atrás do nosso personagem. Mas o motivo? Isso é algo que o próximo episódio pode ajudar a responder. Ou quase. E já aviso que é aqui que começa a confusão. Episódio 6. Você voltou. Esse de longe é o episódio mais diferente de todos, pois ao invés de ser alguém gravando ou o ponto de vista de alguém, é uma animação sobre pássaros humanoides que falam? Lembra do que eu disse sobre essa série não poderia ficar mais bizarra do que já é? Pois é, esquece, isso superou. Continuando, o vídeo mostra que um desses pássaros está triste pelo seu peixe de estimação ter falecido ontem. Mas o seu amigo consola dizendo que às vezes quando alguém morre, essa pessoa ou peixe voltam como algo diferente só para ver as pessoas que ela gosta. I'm not quite sure, but some people believe that when a loved one passes away, a small piece of them can come back as something else to visit you when you're sad. I don't see why it'd be different for a fish. I'm sure he'd still want to come by and check up on you. Alguém bate na porta, contando até 10 batidas, parecendo que está com muita pressa ou desesperada para entrar. Ao abrir a porta, aparece It's a butterfly. Mas o que foi isso que eu acabei de ver? Esse pra mim foi o vídeo mais confuso da série, pois ele era pra dar alguma resposta sobre a Abby, mas eu não sei se peguei direito. O que eu entendi é que a Abby enviou aquela criatura ou voltou como ela. Mas eu não acredito que isso seja a Abby, porque não faz sentido essa coisa ter ido no cemitério e soltar aquela frase. Eu acredito que essa frase do pássaro seja uma forma de dizer que a Abby tinha alguma ligação com aquela coisa. Eu até acho que o número 10 seja algo como dizer a idade ou os meses de vida da Abby. Mas idade não importa. O que importa é que a Abby se foi e que essa coisa voltou como resposta. Eu falei que era confuso. Mas enfim, vamos logo pro próximo vídeo que ele sim é mais fácil de entender. Episódio 7. O Homem na Torre. O episódio começa após o final do episódio 5, mostrando que a criatura não pegou nosso personagem, mas nosso personagem vê a porta aberta. Ou seja, a criatura realmente invadiu o quarto, mas por algum motivo não fez nada a ele, o que me deixa mais preocupado. Ao sair do quarto, nós já podemos perceber que sua casa está diferente, com ela parecendo com a casa do episódio 4, o que mostra que a criatura realmente fez algo. Talvez o tenha sequestrado para aquela casa enquanto nosso personagem dormia? Talvez. Mas se foi isso, a minha maior dúvida é: como esse cara conseguiu dormir com essa coisa o carregando pro meio do nada? Enfim, voltando, nosso personagem começa a explorar a casa, chegando em uma escada para o levar para um outro cômodo. E me corrijam, por favor, isso é só uma ilusão por causa da qualidade da câmera? Ou isso me parece sangue nas paredes? Continuando, nosso personagem continua explorando a casa. Ele até nos confirma que realmente não estamos na sua casa. Nós encontramos uma porta bem fina, que nos leva para uma escadaria. O que faz eu pensar, o quão grande é essa casa? Pois parece que estamos indo numa espécie de porão, onde nele nós encontramos alguns móveis e um quadro. Se essa é a Abby, eu acho que não, pois nosso personagem não demonstra nenhuma reação ao vê-la. Em seguida, nós encontramos uma porta, virada de lado, no qual nós entramos, e a partir daqui, tudo vira um labirinto, pois a maior parte que nosso personagem anda ou enxerga são corredores, com alguns até levando para lugar nenhum, até chegar numa janela e ver algo que já vimos antes, a outra criatura.
Aqui começa uma perseguição, pois nosso personagem começa a ouvir a criatura correndo pelos corredores, com o momento ela achando nosso personagem e indo atrás dele. Agora, nós percebemos mais uma coisa estranha. Com esse momento na fuga do nosso personagem, nós percebemos que os corredores parecem crescer conforme ele avança para a saída. O que faz pensar que aquela coisa pode alterar o espaço dos corredores da casa, para impedir que nosso personagem sequer consiga fugir do labirinto, até ele voltar naquela porta de lado que vimos antes. Mas, assim como no labirinto, os corredores mudam e levam ele para uma sala que vimos no episódio 4. Nosso personagem até confirma que já esteve naquela sala, ou seja, era ele que vimos no episódio 4. Mas não para por aí. Depois nós vemos a criatura de novo, mas dessa vez de corpo inteiro, provavelmente sendo a criatura que vemos no episódio 2. Nosso personagem corre e finalmente chega na verdadeira porta para sair do labirinto, com ele chegando de volta no quarto do começo do vídeo. Mas de repente, nós ouvimos uma música, no qual atrai o nosso personagem. E é aqui que confirma o que eu disse no episódio 4, pois ao chegar na origem da música, nós encontramos a sala do primeiro episódio. E nosso personagem confirma que aquela era sua antiga casa, com ele até indo no seu antigo quarto e vendo algumas medidas na parede, com seu nome, David. Ok, eu sei que o nome do personagem estava na descrição do vídeo, mas eu quis deixar o nome dele como mistério até chegar nesse momento, para dar a impressão de primeira vez para quem nunca viu a série. Voltando para ela, David olha o seu antigo quarto, vendo que ele não mudou nada, sendo igual ao começo da série. Mas aí, ele escuta algo. E sabendo que o espera, David se esconde no seu antigo armário. Mas a criatura conseguiu ver ele. Ok, hora das teorias. Desde o começo dessa série, nós vimos que essas criaturas tinham alguma atração para essa casa. Eu acredito que essa coisa acabou realmente criando um apego pelo David. Mas quando ele cresceu e foi embora, essa coisa ficou na casa e foi alterando ela para ela se ajustar ao seu tamanho, como vimos antes. Mas um dia, David acabou voltando para sua antiga casa e reencontrando seu antigo amigo, o que faz a criatura criar um apego por ele de novo. Possivelmente, David conseguiu sair da casa no terceiro episódio, mas acabou ficando traumatizado, ao ponto de se trancar em casa pensando que aquela coisa poderia voltar. Mas em meio a isso, Abby faleceu. Não sabemos como, mas assim como David tinha um amigo de infância, Abby tinha essa criatura como amiga. Isso explicaria porque a criatura conseguia recriar o cheiro da Abby. Eu acho que também essa criatura tinha alguma relação com a criatura da casa. Por que eu acho isso? Lembra do final do episódio 5? É possível que a criatura tenha sequestrado o David amando da criatura da casa. É possível que após a morte da Abby, a criatura foi até o túmulo dela e em seguida foi atrás do David.
com esse sendo provavelmente o momento em que a criatura o pegou, com o começo do episódio 5 sendo ele já naquela casa. Por isso ele fala: "Por que você ainda me mantém aqui?", com esse momento sendo provavelmente dele preso na casa já há algum tempo. Porque, lembrando, aquela coisa podia mudar a aparência dos corredores e dos quartos. Não seria difícil ela mudar a aparência da casa para ficar parecida com a casa atual do David. Já esse bicho, eu acredito que ele serve como uma espécie de guarda, para garantir que o David não fugisse ou algo do tipo. Tanto que tem um momento no último episódio em que o David olha para o seu armário e vê algo nele, possivelmente sendo a criatura o vigiando. E o momento em que David fala "me perdoa" no quinto episódio, era possivelmente ele pedindo desculpas por esquecer de seu amigo de infância. Porque quando esses dois se reencontram, David não lembrava dele. E digamos que essa coisa levou pro pessoal, ao ponto de querer que o David nunca mais se esquecesse dele, nem que isso fosse contra a vontade do próprio David. Bom, galerinha, esse foi o vídeo. De novo, me desculpe se tem alguma coisa errada na minha teoria. É uma série bem complicada de entender em alguns pontos, especialmente em alguns pontos. Eu até tentei diferenciar as duas figuras como a coisa e a criatura, para dar uma facilitada. Se vocês tiverem suas próprias teorias sobre a série, comentem aí embaixo. Também não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Também compartilha para quem gosta desse tipo de vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram até aqui. Eu me chamo Ink e até a próxima.